Boa noite, meus amigos da Associação Brasileira das Organizações Sociais de Cultura. Envio aqui um caloroso abraço virtual a todos vocês. Quero enviar meu agradecimento especial ao grande amigo, o maestro Paulo Zuben, para participar da abertura deste maravilhoso projeto Advocacy. Nós aqui, do Consulado Geral dos Estados Unidos, São Paulo, estamos muito orgulhosos pela parceria com a Abraoski, em conjunto com a Impacta Advocacy, Brasil Cena Aberta, ICOM Brasil e a Americans for the Arts. Este projeto reforça uma estratégia organizada no setor cultural para influenciar políticas públicas em busca de transformações sociais em diversos campos da sociedade. Isso tem a ver com um dos principais pilares da missão diplomática dos Estados Unidos no Brasil: promovermos a troca de conhecimento através do intercâmbio com especialistas americanos e brasileiros. Estou bem impressionado com este programa. Através de treinamentos, intercâmbios e produção de conteúdos digitais entre março e abril, ajudaremos a construir um banco de conhecimentos inédito. As best practices que compartilharmos aqui estarão disponíveis para todo o Brasil, fortalecendo o advocacy pelas artes. Durante a pandemia, a Abraoski tem dado visibilidade às atividades realizadas pelas organizações sociais. Fizeram enormes esforços para receber o público durante a pandemia. Quero aplaudir a Abraoski pela iniciativa junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e ao Executivo do Governo do Estado, assegurando que as mudanças positivas que as organizações oferecem aos cidadãos brasileiros permaneçam no futuro. Acredito que as artes e a cultura nos permitem sobreviver e crescer em bons tempos e ruins. Sem dúvida, eles impactam muito a economia, a educação e a sociedade de um país. Vamos fortalecer o crescimento de todo o setor cultural no Brasil e também as trocas e parcerias entre nossos dois países. O Advocacy vai promover um curso online para agentes culturais do Estado de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Também realizará webinars com a participação de especialistas da Americans for the Arts, uma importante organização americana que conecta lideranças das artes com as comunidades e os negócios. Fico muito feliz que todo o conteúdo ficará disponível após o término do programa, permitindo que o público geral tenha acesso a este conteúdo. Espero que vocês possam aproveitar a troca de conhecimento e do networking de contatos através dessa parceria. Desejo muito sucesso ao programa e mal posso esperar para ver os resultados em breve. Mais uma vez, meu muito obrigado a Abraoski pelo convite desta abertura e uma grande honra participar com todos vocês. Boa tarde, agora valendo. A todas e todos, bem-vindas e bem-vindos a este evento da Abraoski, o nosso webinar Advocacy Estratégias para o Futuro da Cultura. Eu gostaria de agradecer em nome do nosso Conselho de Administração, da nossa diretoria, de todos os nossos associados, o Consulado dos Estados Unidos por essa parceria na realização desse projeto tão importante para o futuro da cultura aqui no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, no Paraná e no Mato Grosso. Não posso deixar também de, nessa oportunidade, agradecer os nossos parceiros, primeiramente o Americans for the Arts, aqui hoje representado pelo Randy Cohen e pelo Jay Dick, a Impacta Advocacy, representada aqui hoje pela Daniela Castro, e também o ICOM Brasil e o Brasil Cena Aberta, no nome, então, de colaboradores fundamentais para que todo esse projeto aconteça. Queria agradecer a Beth Ponte, a Renata Mota, a André Caruso, a Cláudia Toni, pessoas que foram fundamentais para esse projeto acontecer aqui e estarmos juntos hoje. Queria fazer rapidamente, então, a apresentação dos nossos convidados. A Daniela Castro é advogada, é mestre em economia, é fundadora da Impacta Advocacy e diretora também do Advocacy Hub. Tem uma experiência muito grande aqui no Brasil com esse trabalho, vai estar aqui hoje para falar um pouco com a gente sobre esse assunto. Além dela, nós temos dois convidados
diretamente dos Estados Unidos. O primeiro deles é o Randy Cohen, que é vice-presidente de pesquisa do American for the Arts. Já esteve no Brasil há alguns anos atrás, está aqui visitando o Brasil virtualmente nesse momento de pandemia, e tem aí um trabalho muito grande no desenvolvimento da defesa das artes e da cultura nos Estados Unidos. Randy traz um convidado também especial, que é o Jay Dick, que é diretor da área de relacionamento governamental do Americans for the Arts, trata diretamente com governos locais, com estaduais, e vai falar um pouco dessa realidade de relacionamento do setor cultural, do setor das artes, com o poder público norte-americano. Então, eu queria, sem mais delongas, passar a palavra para o Randy Cohen fazer uma apresentação para o nosso público. O que é o Americans for the Arts? Qual é a missão do Americans for the Arts? Por que ele é tão importante para as artes e cultura no mundo? Thank you, Paulo. Obrigado, Paulo. É um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite. Nós somos um parceiro que tem muito orgulho de estar participando. A Americans for the Arts é uma organização que já existe há 60 anos. Nós trabalhamos em todas as artes visuais, a literatura, teatro, mídia, são todas as artes para todas as pessoas. Queremos nos conectar com todas as pessoas do país para que todos tenham a oportunidade de ter essa experiência, de poder criar, frequentar, né, eventos de arte nas suas próprias comunidades. E para garantir que cada criança tenha acesso a uma educação artística de qualidade também. Isso é importante para os jovens, porque as pessoas acabam tendo um rendimento melhor na escola. Nós somos baseados em Washington e também temos um escritório em Nova York. E nós somos líderes da National Endowment for the Arts. É uma agência de fomento dos Estados Unidos para a arte, e nós também trabalhamos com os 50 estados, porque cada estado americano tem uma agência para a arte. E o Jay vai contar um pouco sobre isso. A nível local, temos 4.500 agências locais de arte. E elas trabalham próximas às suas comunidades para garantir, novamente, são eles que estão mais próximos das pessoas, né? Então, são eles que levam à frente essa nossa visão, que todos devem ter uma experiência no mundo da arte. Nós também trabalhamos com o mundo comercial para garantir que a gente tenha uma contribuição filantrópica das empresas pelas artes. E, claro, nós também trabalhamos com as organizações artísticas e culturais para que elas sejam relevantes para as próprias comunidades, né? Para que elas tratem de questões que sejam importantes para as suas comunidades. Claro, a gente pode falar de arte, mas também a gente pode falar de questões como a diversidade, a desigualdade e a igualdade. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o que eu e o Jay vamos falar sobre como nós fazemos isso, como nós defendemos a cultura, como causamos transformações nas políticas públicas. Quando eu digo que eu quero que todos tenham a oportunidade de ter uma experiência na arte, a ideia é que a gente precisa de financiamento para os artistas e para organizações culturais. E nós também tentamos criar líderes para o mundo da arte, né? Nós não queremos ser os únicos, nós queremos que os líderes comerciais, empresariais defendam as artes, os líderes de governo, da educação, diretores de hospitais também devem falar sobre a importância da arte para a comunidade. Então, a gente está tentando criar, né, um coro de vozes para defender a importância da arte. O que nós podemos fazer nos últimos 60 anos, nós já trabalhamos há bastante tempo, né? Nós desenvolvemos vários casos, vários motivos para apoiar a arte. Todo mundo está aqui porque a gente gosta de arte, né? Eu sei que, pelo menos as pessoas que estão aqui na mesa comigo, os nossos parceiros nesse processo, amam a arte nos inspira, ela
purifica as comunidades, ela cria empatia entre nós e as outras pessoas e embeleza tudo à nossa volta. A gente conhece todas as maravilhas que vêm da arte, mas quando você está tentando convencer o governo a investir mais em arte, às vezes é difícil vender as nossas qualidades, né, de unificar uma comunidade e inspirar as pessoas e aumentar a criatividade. Eles dizem, ok, nós entendemos, mas o que mais você pode oferecer? O que mais você pode oferecer para uma comunidade? Então, o nosso sucesso veio através de criar uma conexão entre a arte e as questões mais importantes enfrentadas pela comunidade. Então, eu queria citar algumas para vocês. Se alguém puder projetar o PowerPoint, a gente pode começar com alguns slides. E aí a gente vai falar sobre a arte. Acho que já vamos ver os slides. Ah, ótimo, muito bem. Então aqui a gente tem alguns fatos e alguns dados para defender a nossa posição. Quando a gente está em advocacy, a gente quer contar uma boa história e ter bons números. Para mim, essa é a regra de ouro. Números sem história não funcionam e nenhuma história sem números. Claro, nós trabalhamos com arte, a gente tem várias histórias, às vezes pequenas, às vezes grandes, mas todas têm significado, né? Eu tenho histórias sobre como a arte mexeu comigo. Quando eu era criança na escola, tudo que estava acontecendo do lado de fora da janela era mais interessante para mim, mas era a arte, a educação artística que realmente me engajava no colégio, né? Me fazia querer estar no colégio. Mesmo na saúde, né? Quando eu fiz uma cirurgia cardíaca uma vez, foi a arte do hospital que me deu esperança, que me fez pensar, olha, eu vou conseguir superar essa cirurgia terrível. Então vamos para o próximo slide, porque eu tenho algumas histórias, né? Foram 2 exemplos curtos, mas uma das coisas que a gente faz na organização para defender a arte é fazer grandes pesquisas de opinião sobre arte nos Estados Unidos. A gente pergunta para as pessoas várias coisas. Você apoia o investimento do governo em arte? E sim, mais de metade da população apoia. Algo que eu acho interessante é que 90% da população dos Estados Unidos diz que a arte melhora a qualidade de vida na minha comunidade. 90%. Não é uma grande surpresa, né? Eu me surpreendo quando eu vejo que 86% das pessoas dizem que a arte é bom para a economia local. Isso é um pouquinho diferente, né? Então a gente está começando a mudar a conversa sobre arte. Então, é aí que vem o advocacy. No próximo slide, a gente vê que, durante muitos anos, a gente tem comunicado que a arte é um grande negócio nos Estados Unidos. Agora, o governo federal dos Estados Unidos está fazendo pesquisa sobre isso também. Eles entenderam a importância econômica da cultura. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos faz um estudo anual. E as pesquisas deles mostram que se você incluir todo tipo de arte, desde sem fins lucrativos, a Broadway, ao cinema, artistas individuais, 878 bilhões de dólares circulam nesse setor. É muito maior do que as pessoas esperam. E isso equivale a 4,5% do PIB americano. Isso é mais do que a agricultura, mais do que os transportes e o turismo. Isso é de estourar a cabeça de qualquer legislador quando a gente fala com eles, porque as pessoas pensam, a arte é legal, é uma coisa a mais, né? Mas, na verdade, a arte é um setor da economia. E as pesquisas mostram que quando você tem mais empregos na área de arte, o desemprego cai. A gente está tentando se recuperar da pandemia, né? A gente está tentando recuperar a economia. Então, quando você contrata artistas, quando você tem pessoas criativas empregadas, trabalhando, isso, na verdade, estimula toda a economia. Então, essa história é muito poderosa. Próximo slide. Uma outra área importante que a gente estuda é a educação. Os jovens que têm educação artística têm um rendimento escolar melhor, em notas, em avaliações padronizadas e em permanecer na escola.
há menos abandono escolar. Então, isso é muito importante para quem toma decisões. O que é impressionante da educação artística é que estes achados afetam todas as crianças, independente do nível socioeconômico ou qualquer outro critério. Então, não é só para crianças ricas da classe alta, não é só para crianças que vivem numa cidade grande, mas para todas as crianças do país inteiro. Isso é um achado muito interessante. Então, no próximo slide, vamos falar um pouco sobre a saúde, que, claro, é uma questão muito importante, né? A gente está lidando com a questão da pandemia no momento, e existem pesquisas muito impressionantes que mostram que a arte participa do nosso processo de cura. A arte pode reduzir o tempo de internação hospitalar, você tem menos consultas médicas, a saúde mental também é muito afetada positivamente pela arte, né? E isso é uma questão muito importante agora com a pandemia. Quando a arte faz parte da vida da pessoa todos os dias, os índices de depressão, ansiedade são menores e as pessoas acabam tendo uma perspectiva mais positiva sobre a vida. E um dos achados muito interessantes é que a arte une a nossa comunidade. Vamos para o próximo slide. Bom, vocês estão me vendo aqui ao invés dos slides, vocês vão me ver bastante. Mas uma das principais questões para a recuperação após a pandemia é recuperar a economia e integrar as comunidades novamente. 72% dos americanos, nas nossas pesquisas, falam que a arte unifica as comunidades, independente da idade, da raça ou da etnia. Isso é algo que todos sentem, independente de categoria social. A arte nos tira de casa, nos leva aos espaços públicos, fala sobre questões compartilhadas, então elas acabam criando laços na nossa comunidade. Podemos desligar o PowerPoint e agora eu vou parar para dizer que, resumidamente, todo mundo entende que a arte é uma ótima fonte de inspiração, deixam as nossas comunidades mais bonitas, são um alimento para a alma, né? É algo fundamental para a humanidade. Mas uma boa comunidade artística fortalece a nossa comunidade também. E em advocacy é essa história que temos que contar. Volta para você, Paulo. Obrigado, Randy, pelas suas palavras, pela essa abertura e essa introdução do trabalho maravilhoso que o Americans for the Arts faz em defesa das artes e da cultura nos Estados Unidos. Queria agora passar um pouco, vamos mudar o hemisfério, passar aqui para uma representante brasileira que vem atuando na área de advocacy, em outras áreas, né? E agora está conosco aqui nesse projeto, né? Capitaneando aí junto com a equipe toda da Impact Advocacy, um curso onde a gente pretende discutir muito que papel nós podemos ter como setor na transformação do entendimento, né, da sociedade como um todo, dos governantes, da importância da cultura e da arte na nossa vida. Então, Daniela Castro, bem-vinda, obrigado pela sua presença. Obrigada, Paulo. Primeiro, queria dar oi para todos e todas, agradecer demais o convite, Randy, Jay, é um prazer estar com você, já era fã antes, né, pelo conhecimento que temos do trabalho de advocacy que vocês fazem nos Estados Unidos. É realmente uma honra estar aqui pelo tema, né, acho que isso, eu só trabalho com causas com as quais eu acredito, então, essa é uma causa que eu acredito, então, já daí, já a partida é boa. Mas, mais do que isso, eu acho que a minha obsessão é como que a gente pode, como sociedade, trazer mudanças para esse país, né? Então, eu vou falar muito mais de advocacy, né, que já temos os grandes especialistas, e também ao longo desses painéis e aulas, né, a gente vai entrar mais nos meandros, né, do advocacy no Brasil e como fazer. Mas falar de advocacy no Brasil, acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer, e essa iniciativa é louvável por isso, é que a gente quer promover como sociedade civil mudanças, né? O Randy falou, né, que a organização tem 60 anos, né?
Então, assim, advocacy já para início de conversa é algo de longo prazo, né? Mudanças não são fáceis de acontecer, né? E eu acho que também envolve muito a cultura de um país, né? Participação política. E às vezes, quando eu falo participação política, eu gosto de dizer que política é uma nobre palavra, né? A gente às vezes associa a partidos, a brigas, né? Mas a política é lutar pelo bem comum. Então, acho que no Brasil nós estamos caminhando para ter uma sociedade civil, acho que sempre lutamos por direitos, não acho que estamos começando do zero, mas eu acho que hoje tem uma consciência do país, até pela democratização, né, nós vamos ganhando experiência de que a sociedade civil tem que influenciar, né, tem que participar, tem que se organizar, porque senão mudanças muitas vezes não acontecem ou demoram muito, né, então não é simplesmente delegar para os nossos governantes ou eleitos, né, mas é também participarmos. Eu acho que esse é o grande exemplo daqui, né, da American for the Arts, porque é isso, né, 60 anos atuando para que uma mudança ocorra. E aí, falando disso, nós temos no país essa necessidade, porque as decisões são tomadas todos os dias, né, com ou sem a nossa participação. E não existe um vácuo, né? Se não estivermos lá para acompanhar e influenciar essas decisões, elas vão acontecer para um lado e para o outro. Então, um dos objetivos, eu falando um pouco do conceito de advocacy, não sei se o Randy e o Jay concordam, mas estudei bastante, principalmente pelas iniciativas e a experiência norte-americana, é uma estratégia para trazer mudanças sociais, políticas e sistêmicas, né? E isso é algo que, apesar de nós fazermos no Brasil, a gente precisa se organizar. O Randy colocou alguns pontos na estratégia, né, de vocês, são várias estratégias, ações usadas ao mesmo tempo. Tem uma atuação no governo federal, tem uma atuação local, tem uma união do setor, né? Você disse vários números aí que mostram essa união. Tem produção de conhecimento, como você colocou as evidências. Então, bom, mas como que a gente pode fazer isso, né, de uma forma mais organizada? Então, essa é um pouco de uma maturidade que eu acho que o Brasil vem ganhando, né? A gente tem muita experiência em aprovação de leis, né, de um trabalho no legislativo, só que o problema do Brasil, cada vez mais, logicamente, depende do governo, né? Muitas vezes você tem um governo em que você tem retrocessos, mas você está falando de implementação de políticas, né? E aí é uma outra estratégia que a sociedade tem que se apropriar, porque tem outros desafios. Muitas coisas na cultura, no esporte, na educação, na saúde no Brasil, não é mais falta de lei. Os programas não funcionam, ou não há recurso, né? Ou tem problemas de implementação. Então, eu acho que esse passo que está sendo dado da cultura é muito importante, porque a gente tem que fazer planos de longo prazo, né? Começar a pensar, começar agora, e já começou, acho que não começa do zero, mas estruturar uma ação que tenha aí no longo prazo os seus resultados. A primeira coisa que eu ia falar relacionada a um plano, né, e aí de advocacy, é saber muito bem a mudança que se quer. Então, assim, a princípio, para quem está nos assistindo hoje, depois a gente vai continuar a falar muito sobre isso, o próprio Randy colocou, né, dar acesso à cultura às pessoas. Tem aí uma mudança, o que a gente quer? Qual é esse sonho? Né? E toda vez que eu pergunto isso, e muitos me falam assim, bom, mas isso que a gente quer para o Brasil é impossível, o Brasil é muito complicado, né? Não dá, né? Ter uma educação de qualidade, não, isso não vai, né? Dá aquela sensação de que é impossível. E eu acho que a grande contribuição, Randy, Jay, é ouvir vocês de assim, é possível, não é fácil, né? Mas há avanços, né? O que se a gente não fizer nada, realmente aí não tem mudança, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, eu separei aqui 4 grandes linhas, que, lógico, a gente vai ver isso muito melhor nos painéis e nas aulas,
mas que na construção de uma boa estratégia de advocacy, numa mudança, é preciso ter. Primeiro, qual é a mudança que se quer e o que a gente precisa fazer para que ela ocorra, né? E aí, o terceiro item que eu vou falar de dados e evidências, o Randy mostrou, a gente precisa conhecer os números, né? A gente precisa conhecer também como é que as mudanças que a gente quer vão acontecer na prática, né? Então, a gente quer que tenha um determinado, mais acesso à cultura, a gente quer que tenha mais qualidade, tudo isso a gente tem que destrinchar essa mudança como a gente tivesse a caneta na mão. Eu sempre falo assim, se formos eleitos, colocados como ministro, o que faríamos, né? Porque é isso, né? Caneta na mão, o que a gente faria se a gente tivesse o poder de mudar? Então, conhecer tudo sobre essa mudança, tudo. Quais são as leis, quais são os tomadores de decisão, quem é responsável pelo quê? É realmente estar preparados para assumir o poder, né? Digamos assim. Depois disso, um outro ponto que eu citaria, e eu estou citando e vi tudo isso no que o Randy falou, eu acho que o Jay vai trazer ainda mais elementos, é a união. E aí, Paulo, eu acho que eu acho que mais além do sonho, e quando eu digo sonho, eu sempre gosto de falar que tem, uma mudança, ela pode ser concreta, né? Pode ter, ali, quero dar mais acesso, não é um sonho no sentido, né, inatingível, mas que esse sonho é possível, é trazer mais gente para junto, né? Uma das coisas muito ruins em advocacy é a duplicidade de ações, né? É a gente não se unir com outros aliados, né? É a gente também conhecer quais são os nossos oponentes, né? Eu acho que, eu sempre falo que democracia não é fácil, democracia é sentar na mesa, né? Se a gente não sentar na mesa, a gente vai ficar gritando um com o outro, né? E esse também é um desafio muito grande da democracia brasileira, né? Então, a gente às vezes acha que ter posicionamento político é só brigar, né? E eu não estou falando nem do momento atual que nós vivemos de polarização. Em geral, as ações de advocacy no Brasil, de muitas organizações não governamentais, elas paralisam muito na hora que o governo chama para conversar, né? Então, e é por isso que a gente precisa entender de política pública, para poder ter um papel na mesa e negociar. E você pode ter uma posição contrária, sem isso significar briga, mas posicionamento, né? Então, a união, ela ajuda a fazer isso de forma conjunta, né? Ajuda a tirar uma agenda comum. No caso de organizações da sociedade civil, ajuda a financiar. Acho que o Randy sabe, o Jay, como caro, né? Advocacy, de certa forma. Você tem que fazer viagem, né? Você tem que ter pessoas, não adianta achar que é só no tempo livre, precisa ter pessoas, né? Para ir nas inúmeras reuniões e etc. O terceiro ponto que eu ia falar era de dados e evidências, que o Randy trouxe dados incríveis, né? Eu acho que os dados e as evidências demonstram, primeiro, você convencer, né? Então, eu trabalhei já trazendo um case, eu trabalhei muitos anos no esporte, e um dos pontos a gente levantava é como é que o esporte impacta nas pessoas, como é que o esporte impacta na educação, né? Na saúde, né? Quanto que se economiza com a atividade física. Então, essas são evidências que ajudam a colocar o tema na pauta, sensibiliza, e o resto também ajuda a tomar decisão. E, por fim, aí que eu falo de uma boa estratégia, quando a gente tem tudo isso, vamos partir para a ação, né? Aí a gente vai decidir como é que vai trabalhar em coalizão, quais são os materiais que precisamos fazer, a nossa estratégia de lobby, né? Então, assim, a incidência no legislativo, no executivo, no judiciário, mas aí estamos todos preparados para a ação, né? Que é realmente de longo prazo, e tem alguns pontos que eu também separei, só para dizer o que permeia tudo isso. Persistência, né, gente? Não se muda um país da noite para o dia, não adianta a gente achar, né, que está tudo pronto. Então, 60 anos de America for the Arts, né, mostra, né, e continua sendo necessário. Negociação constante, vamos preparar aí para entrar no jogo e negociar, né, e defender a cultura. Eu acho que é isso, defender com todas as possibilidades, recursos que nós temos, né?
E com isso no jogo, eu sempre digo, às vezes, quando a gente está preparado, mudanças acontecem assim. Né? Então, de repente, você está no jogo, você consegue ver uma oportunidade de uma mudança e a gente está preparado e ela ocorre, às vezes, muito mais rápido do que se a gente não estivesse fazendo nada. Então, assim, é um prazer, queria dar essa introdução e dizer o quanto, se me deixar, eu passo aqui falando de advocacy umas 3 horas, mas queria agradecer o convite e estou ansiosa pelo Jay e pelo debate depois. Passo para você, Paulo. Obrigado, Daniela, pelas suas palavras, pela sua contribuição. E eu imediatamente já transfiro a palavra para o Jay Dick, diretor do Americans for the Arts, para ele falar um pouquinho do trabalho dele e dessa ação que o Americans for the Arts faz junto aos governos nos Estados Unidos. Jay, a palavra é sua. Thank you, Paulo. It's my pleasure. Obrigado, Paulo. É um prazer estar com todos aqui. Novamente, meu nome é Jay Dick, eu sou diretor sênior de assuntos governamentais locais na Americans for the Arts. Eu sou membro de uma equipe de 5 e nós fazemos advocacy a nível federal, estadual e local. Eu trabalho com o Randy na nossa equipe de pesquisa, porque, como ele falou, nenhuma história funciona sem fatos, e também fatos não funcionam sem uma história. É muito importante apresentar isso. Então, o meu trabalho é que os governantes pensem na cultura de forma diferente. Frequentemente, os governantes pensam na cultura como uma coisa muito estreita, muito limitada. Então, eu tento sentar com eles e explicar o que a arte é capaz de fazer. E eu tento desconstruir algumas noções preconcebidas que eles têm, né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso. No geral, eu quero falar sobre como nós interagimos com o governo nos Estados Unidos e talvez eu possa dar algumas dicas e recomendações para vocês no Brasil, né? Alguns básicos do advocacy para ajudar vocês. E lembrem-se, o advocacy começa com uma pessoa só. A gente conhece a Greta Thunberg, né? Que acabou de fazer 18 anos. E ela trabalha defendendo as questões climáticas, tentando chamar a atenção dos líderes mundiais, sendo uma pessoa só. Então, todos nós podemos começar de algum lugar. Isso é muito importante. A Daniela citou que, no Brasil, vocês não têm uma longa história de advocacy na área cultural, na área de arte. E que nos Estados Unidos as coisas são muito boas. Eu sei que ela não falou com essas palavras, mas a gente começou também numa situação bem difícil. Nós fomos colonizados pelos puritanos que vieram da Europa, que não eram nada pró-cultura, né? Eles se vestiam todos de preto, eles proibiam a música, a dança, eles nem comemoravam o Natal, nada. Então, nós começamos daí, sabe? Mas, felizmente, nós conseguimos várias coisas positivas. Então, isso é algo bom e ruim ao mesmo tempo. Nos Estados Unidos, nós temos uma grande diversidade. Então, nós não temos uma cultura americana, né? Você tem várias coisas. Se você mora no Sul, talvez você tenha uma ideia diferente do que é cultura do que se você vive na Califórnia, ou na Flórida, ou em Nova York. Nós somos um país enorme, com muitas pessoas, então é difícil ter uma mensagem consolidada. Como a Daniela falou, né? É muito difícil você ter uma mensagem única. E é isso que a Americans for the Arts tenta fazer. A gente tenta juntar todos os grupos diferentes do setor da cultura, de artes, a âmbito nacional, para que a gente possa se juntar e falar, ok, qual é a nossa política? O que a gente vai pedir para o presidente? O que a gente vai pedir para o Congresso? E aí todos têm a mesma mensagem, porque se a gente não tiver a mesma mensagem, ninguém vai prestar atenção. E, por sorte, a gente conseguiu fazer isso muito bem. Então, vou começar com o meu PowerPoint. Vamos projetar o meu slide aí. E aí a gente vai passar direto para o segundo slide assim que a gente começar. Muito bem. Tá aí o meu primeiro, poder de um. Vamos para o próximo slide. Nos Estados Unidos, nós temos 2 partidos principais, os democratas e os republicanos.
Eu sei pelas minhas pesquisas que vocês têm 4 principais no Brasil, então vocês têm pelo menos o dobro do nosso problema nos Estados Unidos. Vocês têm 4 ou mais e nós temos apenas 2. Nos Estados Unidos, a gente diz que não dá para você escrever bipartidário sem arte no meio, né? A arte é o que unifica as pessoas. E a arte é uma das poucas coisas que ainda une os dois lados do espectro político. Nos Estados Unidos, a coisa é muito polarizada, principalmente no momento. Já está num esquema 50-50 aqui. Então, a gente precisa ser muito eficaz em defender a cultura. A gente precisa trabalhar com republicanos e com democratas, com os conservadores e com os liberais. Senão, a gente não vai ter sucesso. O que é positivo aqui é que a arte é uma coisa tão ampla que tem algo para todos, né? Todo mundo pode olhar para a cultura e falar, ok, eu acredito nisso aqui, eu vou apoiar isso daqui. Eu trabalho na Americans for the Arts há 16 anos. E eu já estou nessa área há 28 anos. Eu trabalhei no Senado americano, trabalhei com 2 senadores, eu trabalhei em campanhas políticas, então eu já vi muita coisa. Mas eu nunca conheci um político eleito que dizia eu odeio arte. Nunca conheci. Talvez você encontre um que diz, eu não acredito em investir em estátuas, ou não acredito em gastar recursos públicos em educação artística. Mas eles acreditam em algum tipo de arte, em alguma forma. E como profissional de assuntos governamentais, eu preciso descobrir o que eles acreditam, no que eles acreditam e falar com eles a respeito daquilo. Nos Estados Unidos, o que é muito semelhante com o Brasil, nós temos um governo federal e 50 estados, 2.069 condados e 30 mil cidades. É difícil conseguir ter um objetivo em comum entre tanta gente, mas é exatamente isso que a gente precisa fazer. A gente precisa juntar todas essas pessoas para que a gente possa educá-las. Na Americans for the Arts, mesmo que nós tenhamos uma organização de um tamanho razoavelmente bom em Washington, a gente precisa fazer parcerias com outros, né, para que a gente possa amplificar a nossa voz. Então, alguns dos grupos com os quais nós fazemos parcerias são organizações comerciais que representam políticos, então, organização de governadores, organização de vereadores, a Organização Nacional de Condados, a Conferência Nacional de Prefeitos dos Estados Unidos. Então, a gente trabalha com eles para que a nossa mensagem seja enviada para todos os membros. Então, em teoria, a gente consegue acessar os 50 governadores dos Estados Unidos, mas eu não vou conseguir acessar todos os 70 mil, vereadores ou senadores estaduais. Então, trabalhando com os nossos parceiros, eu consigo disseminar a nossa mensagem. Então, tem várias coisas que a gente consegue fazer, e isso traz grandes oportunidades. Algo que eu sempre pergunto para as pessoas com quem eu converso é: qual é a percepção pública da cultura e da arte? O que você acha que os políticos pensam sobre arte? O que é arte para eles? Próximo slide. A maior parte das vezes, eles acreditam que a arte é algo assim. Essa senhora moda antiga, com os binóculos indo à ópera. A arte é para a elite, né? A arte é essa arte alta, né? A ópera, o balé, a arte clássica, que é uma coisa linda, mas a arte vai muito além disso. A arte são os programas extracurriculares que impedem o abandono escolar. São aqueles murais e talvez a arte pública que reúna a comunidade e transforma a comunidade num lugar mais seguro, porque agora você vai ter iluminação, gente, atividades. Então a arte faz muito mais do que só essa senhorinha com binóculos assistindo uma ópera. Então o meu trabalho, quando eu converso com os governantes, é para que eles não vejam só essa imagem e tenham uma imagem maior. Próximo slide, por favor.
Ao contrário de outros setores, nós, na Americans for the Arts, temos essa roda que mostra 30 assuntos diferentes que têm uma sobreposição com a arte. Eu falei sobre como eu preciso fazer a pergunta certa para aquele político para que eles apoiem arte. Então, se eu for falar com alguém que é muito conservador, eu não vou falar sobre financiar arte pública, por exemplo. Eu vou olhar essa roda, que tem tudo desde diplomacia, cultura, aqui na parte de baixo, até moradia, aqui à esquerda, jovens em risco, aqui à direita, e lá em cima a gente tem até envelhecimento. Se você entrar no nosso site, americansforthearts.org/social impact, como vocês veem aqui no slide, vocês vão ver essa imagem e vocês podem ver cada fatia dessa imagem e você vai ver uma definição do que nós estamos falando. E se você clicar, você vai ver exemplos de programas naquela área. Então, quando eu vou falar com algum político, eu pergunto do que eles gostam, o que é importante para eles. Talvez a pessoa seja militar, talvez seja uma pessoa que tem um carinho pelo exército. Então, eu vou falar sobre como a arte ajuda os nossos veteranos que têm problemas de estresse pós-traumático ou lesões decorridas da guerra. Então, é sempre uma questão de você fazer a pergunta certa. E eu, como profissional, preciso fazer a pergunta certa. Eu não posso fazer a pergunta errada, porque isso só vai me levar a respostas erradas. Então, é parte do meu trabalho. Eu sou profissional, eu faço isso e, claro, eu não espero que todos saibam disso. Mas esse é sempre o objetivo, é apresentar a cultura e a arte de uma forma que as pessoas aceitem ela. E como o Randy falou, nós temos muitas pesquisas, nós temos ótimas histórias, e a gente só precisa utilizá-las e criar uma embalagem boa para elas, para que um político se sinta idiota em te ignorar. E é isso que nós estamos fazendo num nível maior ou menor nos Estados Unidos. A gente consegue mostrar o valor e a importância da nossa área para o mundo. E uma das melhores formas de fazer isso, o Randy falou, é através do dinheiro, é através do impacto econômico. Nos Estados Unidos, um dos relatórios do Randy, que é um estudo de arte e prosperidade, e se vocês entrarem no nosso slide, que está aqui no slide, vocês vão conseguir ler todos esses documentos. Se vocês buscarem organizações não governamentais, dá para ver quanta receita fiscal eles geram para o governo americano. 27 bilhões de dólares por ano são gerados pela arte sem fins lucrativos. Agora, quanto dinheiro, se você olhar para nível federal e todos os níveis estaduais e locais, quanto eles acabam utilizando? A resposta é 5 bilhões. Ou seja, eles utilizam 5 bilhões dos recursos, mas eles geram 27 bilhões em recursos fiscais. É um investimento ótimo. Quando você conta isso para um político, eles pensam, nossa, caramba, eu não sabia. Agora sim, agora a gente está falando na minha língua, né? Dinheiro. Fala um pouquinho mais. Então, tem várias coisas interessantes que você pode apresentar. Eu vou apresentar, eu já estou quase sem tempo aqui, mas eu quero dar algumas recomendações para vocês. E aí a gente começa a responder as perguntas. Vamos para o próximo slide. Eu tenho alguns princípios de advocacy que eu sempre tento seguir quando eu vou falar com um político. Primeiro, a defesa de direitos deve fazer parte da sua missão diária. Pode ser algo grande ou pequeno, mas eu preciso fazer alguma coisa todos os dias. Então pensem o que vocês podem fazer como indivíduo. Talvez falar com alguém, talvez falar sobre falar com alguém que não seja do setor, alguém no ônibus, sei lá, qualquer pessoa. Ou, às vezes, fazer uma reunião com um político local, seja qual for o caso, né? Faça isso parte da sua missão. O seu sucesso vai depender de ter uma única mensagem, propósito e estratégia. A Daniela falou isso, a gente precisa estar unido. Se a gente não estiver unido, a gente não vai conseguir defender uma mensagem. Eu sei que é difícil, mas é o que a gente precisa fazer.
A gente precisa criar uma coalizão. A gente tem mais força quando estamos juntos e não precisa ser só organizações culturais. Qualquer pessoa que tenha uma sobreposição com a nossa missão, por exemplo, a gente trabalha com a Câmara do Comércio americana. Então, eles concordam com algumas coisas do nosso processo, mas é o suficiente para que a gente possa trabalhar junto. A política é fluida, mas a mudança é constante. Então, a gente precisa estar pronto. A gente precisa ter um plano A, mas estar pronto para ir para o plano B. E a gente precisa estabelecer uma estratégia, um plano, pensar no que a gente vai fazer. E a gente precisa conhecer os políticos, criar amizades. Eu conheço os políticos da minha área. Eu tenho o telefone deles, não necessariamente porque eu estou na área da cultura, mas por causa do trabalho que eu faço na minha comunidade. Então, tentem fazer algo parecido. Próximo slide. Entender como as nossas atividades contribuem para o bem maior. Frequentemente, os artistas estão lá produzindo arte, fazendo coisas ótimas, mas eles não param para pensar: nossa, eu ajudei a manter essa criança na escola, eu ajudei a deixar esse bairro mais seguro. As pessoas não param para pensar: olha, eu fiz um bom trabalho. Então, a gente precisa fazer isso. Tratar os nossos aliados e oponentes com um respeito amigável. Saber quem eles são, saber como trabalhar com eles, mas sempre sempre seguir o caminho mais alto, mais digno. Trabalhar duro pelos nossos amigos políticos. Nos Estados Unidos, como funcionário da Americans for the Arts, eu não posso apoiar alguém, mas eu posso apoiar a nível pessoal, e eu faço isso. Ser honesto. É uma tristeza que eu tenho que colocar isso aqui, mas é importante a gente ser honesto e não contar nenhuma mentira, porque isso volta para morder a gente. E os políticos respondem aos eleitores. A gente precisa escolher eleitores que vão defender os nossos princípios. A gente tem o Voter Voice. É um setor em que eu, como cidadão, posso colocar meu endereço e ele vai me dizer quem é o senador estadual de onde eu estou, quem é o meu prefeito, e aí eu posso mandar um e-mail para defender alguma coisa ou pedir alguma coisa. E, por fim, algo que eu nunca faço é buscar clareza e sucintez na minha comunicação. Isso é muito difícil. Os políticos são pessoas ocupadas, então a gente precisa ser sucinto e ir direto ao ponto. Próximo slide. Eu sei que a gente está ficando sem tempo aqui. Alguns objetivos de advocacy para vocês. Construir relacionamentos profissionais com os principais tomadores de decisão antes da gente precisar da pessoa. Se você só for buscar ela quando você precisa de ajuda, já é tarde demais. Você precisa estar lá antes. O conhecimento é poder. Você precisa se tornar um recurso para aquela pessoa. Ou para os funcionários daquela pessoa. Se eles tiverem alguma pergunta sobre o setor cultural, eles vão ligar para você. Jay, o que significa isso? O que significa essa lei? E aí você vai poder dar uma resposta sincera. E para aquelas pessoas que te apoiam, você pode apoiar a campanha deles. Próximo slide. Um dos meus mantras, algo que eu sempre tento seguir, é essa regra de advocacy. O seu sucesso vai depender de como o tomador de decisões vai te enxergar. Ele confia em você? Ele respeita a sua opinião? Ele não precisa concordar, mas ele respeita a sua opinião? Ele te valoriza como pessoa? Ele busca o seu conselho? Se você responder sim para tudo isso, você já está num nível muito bom de sucesso local ou nacional. Próximo slide. E aí, mais algumas regras. Tudo bem dizer não sei quando você falar com algum político. Não minta. E quando você diz não sei, você pode dizer, mas eu vou descobrir. Porque isso te dá uma desculpa para ligar de volta para a pessoa e ter uma próxima reunião, para você continuar esse diálogo. Nunca presuma que você sabe qual é a posição da pessoa. Sempre pergunte, né? Você apoia isso? Esse é o principal erro que você pode cometer. Não perguntar e já pensar o que a pessoa está achando. E, claro, ouvir a pessoa, né? E, por fim, no próximo slide, eu falei de algumas coisas em geral, mas nos Estados Unidos, quando eu faço uma campanha de advocacy, eu tenho diversas peças com quem eu trabalho. Eu trabalho com atividades da base, ou seja, falar com pessoas, indivíduos, mas eu tenho também as lideranças, as pessoas como o Randy, que conhecem senadores, que podem ligar para eles para falar, olha, eu preciso que você faça isso ou aquilo. Você precisa ter o apoio de empresas do setor privado, isso ajuda muito. Fale com a imprensa, consiga campanhas de imprensa, né?
Contrate profissionais se você puder e faça parcerias. E no fim das contas, você precisa tentar até conseguir. Você não vai ter sucesso da primeira vez, mas você precisa aprender com os erros. Você precisa contar a sua história. Nós temos ótimas histórias para contar, então continue contando e você vai ter sucesso. Então, com isso, eu quero agradecer. Eu sei que eu passei um pouquinho do meu tempo, mas eu espero que vocês tenham um pouco de coisas para refletir, coisas para fazer e talvez alguns desafios. Obrigado. Obrigado, Jay, pelas suas palavras, pela essa apresentação breve, sucinta, mas bastante geral sobre o trabalho de advocacy que vocês fazem. Eu vou, antes de passar para a Dani fazer algumas perguntas, eu vou ousar aqui fazer duas colocações relacionadas ao nosso momento e ao trabalho do Americans for the Arts nesse momento, por exemplo, da pandemia, né? Como o Americans for the Arts atuou junto ao governo para a defesa do setor cultural, do setor das artes nos Estados Unidos, né? Então, se vocês pudessem falar objetivamente que ações vocês precisaram pensar nesse momento que a pandemia iniciou, o ano passado. E um outro tópico que eu imagino que seja também muito importante, como é aqui no Brasil, mas foi um movimento que nasceu nos Estados Unidos muito forte, que é o Black Lives Matter. Qual é o papel que as artes podem ter na promoção da diversidade? E o que o Americans for the Arts pode fazer, ou vem fazendo também, para mostrar a importância da diversidade no nosso mundo hoje? Eu vou responder a primeira pergunta e vou deixar o Randy responder a segunda. O que nós estamos fazendo com relação à Covid? Bom, nós estamos trabalhando em duas partes. Primeiro, com o governo federal, buscando que eles reconheçam que os artistas são um dos segmentos mais afetados da população, né? São os artistas, os restaurantes, o turismo, são esses setores. E para que eles mudem as leis, para que eles possam oferecer um apoio aos artistas nesse momento. A gente trabalha com várias outras organizações, né? Então não é apenas a Americans for the Arts. Nós criamos enormes coalizões para dizer, olha, vocês precisam tratar os artistas e outros, sabe, trabalhadores que não têm um trabalho formal, né? Pessoas que vivem de bicos, digamos assim, pessoas que vivem sozinhos. Espero que vocês tenham entendido o conceito, mas que essas pessoas precisam ser tratadas como você trataria alguém que trabalha para uma empresa formal, para que eles recebam, né, também um seguro-desemprego, de certa forma. Nós também trabalhamos com o governo federal através de um departamento de pequenas empresas para que eles tivessem um programa de proteção de salários, ou seja, oferecendo dinheiro para organizações com e também sem fins lucrativos pela primeira vez, para que eles pudessem suplementar a perda da renda. Nós também trabalhamos para garantir que a saúde pudesse ser oferecida para essas pessoas e para que uma parcela dos recursos federais fossem para iniciativas artísticas e culturais, isso a níveis de agências de fomento e agências locais, para que eles pudessem manter as portas abertas. O governo teve que mudar a sua forma de lidar com o setor da cultura. E agora eles estão tratando a cultura mais como uma empresa comum e não como uma ONG ou algo assim. Então foi uma das primeiras coisas que nós quisemos fazer. A gente acabou de aprovar a segunda lei de recuperação nos Estados Unidos há pouco tempo. E 362 bilhões de dólares serão repassados aos governos estaduais e locais. Agora eu estou trabalhando com os funcionários locais para que eles possam receber isso para apoiar também a arte sem fins lucrativos. Então foi uma grande ação, né? A gente teve que mudar a forma de tratar e lidar com os artistas para que eles fossem tratados com mais igualdade. Randy, você pode responder a próxima. Ok, essa foi uma ótima pergunta. Só para dar algumas informações. O Congresso alocou trilhões de dólares agora
operações de resgate, né, de apoio financeiro. Então, é isso que o Jay está citando aqui. Isso, basicamente, está legitimizando o trabalho dos artistas, das pessoas que trabalham com cultura, como parte da economia. Isso não é um luxo, isso não é algo extra, são empregos de verdade que merecem um seguro-desemprego. Se você é um músico, independente de onde você estiver, vocês sabem, né? Os músicos vão trabalhar um dia em Washington, depois um dia em Miami, depois vão para São Paulo, depois para o Rio. Então, eles estão seguindo de trabalho, estão pulando de trabalho para trabalho. Nós tivemos que mudar a forma do governo pensar sobre o emprego para que esses músicos fossem incluídos nessa categoria. Era o que o Jay estava citando. Então, nós criamos uma visão unificada disso, voltando ao que a Daniela falou, uma visão unificada do que precisa mudar. E aí o Jay e os outros líderes nacionais mobilizaram, né, as nossas pessoas para defender que essa é a mudança que a gente precisava. Então, eu só quis acrescentar alguma coisa aí. Com relação ao Black Lives Matter, a arte teve um grande impacto sobre isso, né? E o contrário também, o Black Lives Matter também teve um grande impacto sobre a cultura. Há um grande senador que foi grande parte do movimento pelos direitos civis no passado, John Lewis, que infelizmente morreu no ano passado, mas ele tinha uma forma muito boa de juntar as pessoas, de empolgar as pessoas, né? Ele falava que se não fosse pela arte, se não fosse pela música, os direitos civis seriam como uma ave sem asas nesse país. Eles nunca teriam decolado. E, nossa, quando isso vem de alguém assim, seu coração até acelera, né? Então, a arte, a cultura, fazem parte da disseminação da mensagem do Black Lives Matter. Seja através de murais, seja através da música. A arte nos afeta, nos emociona. É uma ferramenta muito poderosa. Então, você vê ativistas que nos incluem para que a gente possa alcançar o público, né? Para que as pessoas entendam o movimento. E você também vê muitas agências de fomento nos Estados Unidos e muitos financiadores dedicando mais recursos às organizações negras, indígenas, de outras minorias, organizações que, sabe, estão lidando com as questões raciais. Então, muita coisa está acontecendo e está todo mundo mudando, né? Na Americans for the Arts, nós também estamos mudando. Então, a gente tem uma consciência maior do que está acontecendo. Os Estados Unidos têm questões raciais muito sérias, né? Nós vimos ontem, em Atlanta, um assassinato, uma chacina de 6 asiáticos, enfim. São desafios muito difíceis. Mas a arte tem um papel muito importante em interligar a comunidade. E isso faz referência àquele ponto que eu citei. A arte nos une, a arte cria laços. 73% das pessoas do país dizem que a arte ajuda a entender as outras culturas. 72%. A arte unifica a nossa comunidade. E é por isso que a gente precisa de cultura. É por isso que a cultura faz parte da nossa vida. A cultura está em todo lugar. Obrigado, Jay, Randy. Eu vou passar a palavra para a Daniela, se ela quiser fazer alguma pergunta para eles. Depois eu tenho algumas perguntas aí da nossa audiência aqui online no YouTube. Tenho 2 perguntas. No caso de vocês falaram muito sobre coalizão, né? E quando a gente fala coalizão da cultura, acho que é o mesmo por aí, a gente está falando de diferentes áreas, né? São áreas diferentes, com stakeholders diferentes, às vezes legislação diferente, né? E também, muitas vezes, posicionamentos políticos, né? Que você tem como é que vocês lidam, né? Para achar essa mensagem, né? Que você falou sobre como que lidar com os conflitos. Primeiro, achar a agenda comum, né? Quais são os principais desafios e recomendações
para essa união, né? Acho que são dicas importantes. Eu falo que às vezes a gente tem desafios com os governos, né? Mas às vezes a gente tem desafio interno mesmo, né? A coalizão não é fácil. Então, quais seriam as dicas que vocês dariam, né, para o setor? E também, se vocês pudessem falar um pouco sobre o endowment, né? Como funciona o financiamento? Quais são as grandes questões de financiamento da artes nos Estados Unidos? E se vocês puderem explicar um pouco mais sobre o endowment. I'll go ahead and start. Eu posso começar. It's hard work to create. É um trabalho árduo criar uma coalizão e uma parceria. Não é algo que você cria e acabou, sabe? É um trabalho constante, é um trabalho que dura para sempre. E uma das coisas que você precisa fazer é ouvir e entender de onde vem a outra pessoa. Qual é a necessidade que ela tem? O que ela está tentando cumprir, atingir? E, claro, a gente está tentando ver qual é a sobreposição entre as missões de todos. E esse vai ser o ponto-chave, sabe? E aí a gente começa daí. Ou a gente pode educar as pessoas. Olha, a sua missão, na verdade, também inclui essas coisas que talvez você não tenha pensado. Mas é muito importante poder entender isso. Muitas vezes, principalmente com grupos artísticos, vira uma questão de recursos, né? Que você precisa de mais financiamento para a arte. Normalmente é esse o assunto. Então, isso não é difícil, né, de achar um ponto em comum. O ponto em comum é o recurso, mas aí você precisa de um número só. Você não pode ter, sabe, olha, eu quero isso e isso e isso. Eu posso te dar um exemplo do que não fazer. Na Califórnia, uns 15 anos atrás, eles tiveram uma crise orçamentária. O governador disse: todas as agências estaduais vão ter que fazer um corte de 10% no seu orçamento. E aí os grupos de cultura na Califórnia, tinham muitos, se dividiram. E eles foram aos governantes e disseram: não se preocupem com esses daqui, deem os recursos para mim diretamente para a dança. Não se preocupa com a dança, sabe? Passa o dinheiro para as artes visuais. Só para a gente aqui do teatro. Então, ao invés de terem uma redução de 10%, eles tiveram uma redução de 98%. Eles foram de 38 milhões de dólares a 2 milhões de dólares de um dia para o outro. E eles só conseguiram voltar para 35 milhões agora, 15 anos depois. Então, não façam como a Califórnia. Ouçam, trabalhem juntos e encontrem o que vocês compartilham. Eu acho que vocês têm mais em comum do que vocês imaginam. Esse foi um ótimo exemplo, Jay. Às vezes eu brinco que as parcerias são um inferno. É um desafio mesmo, mas 1 mais 1 é igual a 3, né? É um trabalho árduo, mas a gente acaba saindo mais forte e maior juntos do que separados. É isso que a gente precisa sempre se lembrar, né? O que o Jay falou também, claro, é verdade. Então, essa é a primeira de uma série de várias apresentações. Então, espero que vocês voltem nas próximas quintas-feiras, porque vocês vão ouvir essas organizações nacionais falando com vocês. Os Estados Unidos é um país de associações nacionais. Nós somos a Americans for the Arts, mas existe a associação de museus, a associação de dança, a associação de teatros, de óperas, XYZ. São várias associações nacionais nos Estados Unidos. Você tem uma associação nacional de associações nacionais. Então, é assim que as coisas funcionam aqui. Eu não sei como é com vocês. Tem os prós e os contras, né? Então, isso cria oportunidades, mas isso também pode criar desafios, né? Encontrar algo em comum. Com relação ao endowment, né, que você perguntou, essas são dotações que foram criadas na década de 60, nacionais dos Estados Unidos, e basicamente o governo se apropria de $1, então agora eles estão com 170 milhões de dólares, e aí essa dotação é dividida em diversos programas, né? Diversas iniciativas. Então, parte do dinheiro vai às agências estaduais, como o Jay falou,
40%, na verdade, é bastante coisa. E aí o resto vão para as outras organizações culturais diretamente e financiam elas. É mais ou menos assim que funciona. A decisão não vem só de Washington, tá? Então não é só vários burocratas lá de braços cruzados dizendo, olha, esse dinheiro vai para cá. É um painel, é um processo que inclui várias pessoas. Então, todos os teatros, por exemplo, mandam seus pedidos, suas candidaturas, e aí há um grupo de indivíduos em todo o país, né? Todas as pessoas do setor cultural, até pessoas que não ganham a vida com a cultura. São eles que avaliam todos os pedidos e fazem uma recomendação de financiamento. É interessante, porque 173 milhões de dólares não é muita coisa. A cidade de Nova York, por exemplo, investe mais em arte do que isso. Mas quando você recebe um recurso de arte nacional, é algo muito prestigioso. Isso é algo importante. E você precisa, digamos, que eu receba uma bolsa de 10 mil dólares. Eu preciso encontrar 10 mil dólares para corresponder a esse investimento. Então, esses 10 mil se tornam 20 mil. E olha só, isso acaba atraindo muito mais do que essa correlação de 1 para 1. Acaba sendo de 1 para 10, no caso. Então, isso mostra a importância da qualidade, da integridade, de receber uma bolsa, de uma dotação assim. É um pouco de dinheiro que acaba virando uma coisa muito maior. E eu acho que essa é a parte mais genial dessa agência cultural. Randy, você estava mencionando a questão do match funding aí, né, que seria esse recurso complementar a esse prêmio, esse grant do National Endowments for the Arts, e está envolvido nesse processo uma situação que é muito discutida hoje aqui no Brasil, que eu queria traçar um paralelo com os Estados Unidos, que é a questão das leis de incentivo fiscal. As organizações sem fins lucrativos nos Estados Unidos também podem receber recursos com a finalidade de aplicação nas artes, né? E, obviamente, esse recurso lá nos Estados Unidos vem das pessoas físicas, né, dos indivíduos, né? Que trabalho vocês fazem, não só para o suporte desse tipo de legislação local, estadual, federal, mas também com as próprias comunidades, né? Como ajudar as instituições a terem esses recursos, porque muitas delas só sobrevivem com esse recurso e muitas vezes as que podem com ingressos, dinheiro de bilheteria, né? Mas basicamente é o dinheiro dos indivíduos que financia a cultura nos Estados Unidos por meio de leis de incentivo. E doações também, né? Porque também há recursos doados sem incentivo. E é uma cultura que a gente ainda não tem muito aqui no Brasil. Yeah. So we have about. Nós temos. Bom, vou falar do ponto de vista geral. Nós temos 120 mil organizações culturais e de artes nos Estados Unidos. São muitas. Se você visse um gráfico de onde vem o financiamento, são 3 partes. A bilheteria, como você falou, né? Venda de ingressos, patrocínios, merchandising, coisas que nós vendemos para ganhar dinheiro. E isso representa uns 60% de uma organização típica, né? Da receita de uma organização típica. E os outros 40% vêm de contribuições. Então, 30% do setor privado, fundações, corporações e indivíduos, e só 10% vem do governo. Então, 60, 30, 10. É assim que nós pensamos no financiamento da cultura nos Estados Unidos. Algumas pessoas pensam, nossa, eles são péssimos empresários, eles só recebem 60% de vendas. Qual que é o problema deles? Bom, lembrem-se, como organização sem fins lucrativos, nós temos um propósito público, né, para que o nosso produto seja acessível. Então, todos precisam poder ter uma experiência no meu teatro, né, digamos. Eu não trabalho com teatro, mas enfim, digamos que fosse.
então eu abaixo meu preço. É por isso que a contribuição, os 40% de contribuições, são tão importantes. Agora, o governo americano me dá a oportunidade de fazer contribuições a qualquer organização sem fins lucrativos, né? Pode ser uma agência de moradia, pode ser uma escola, pode ser um banco de alimentos, talvez uma organização cultural. E eu posso fazer essa contribuição e eu recebo um incentivo fiscal disso, né? Que foi o que você mencionou. É complicado, mas é basicamente assim que funciona. E isso acaba criando bilhões e bilhões de dólares doados dos americanos às organizações culturais ou sem fins lucrativos. Se a gente somar tudo, acho que dá uns 330, 370 bilhões de dólares para tudo, né? Porque existem 1,5 milhão de organizações sem fins lucrativos nos Estados Unidos. Então, contribuições individuais são muito importantes e esse benefício fiscal, quando ele existe, os indivíduos doam mais. De vez em quando, esses benefícios são retirados, né? E aí as pessoas acabam doando menos. E a gente precisa defender que eles voltem. Então, o Jay e o pessoal que trabalha com lobby fica sempre de olho nisso, para que esse benefício fiscal sempre esteja disponível para o público, porque a contribuição individual é realmente muito importante. Então, a política fiscal é muito importante. E as organizações também precisam fazer um bom trabalho, né? O público precisa entender o benefício que eles estão oferecendo para a comunidade. Então, nós fazemos algo bom para São Paulo, nós estamos oferecendo benefícios culturais, nós estamos trabalhando com as escolas, a educação dos jovens está melhor por causa da arte, nós estamos incentivando o turismo, né? Quando eu fui para São Paulo, eu adorei. Eu fiquei mais tempo em São Paulo do que eu deveria por causa da arte, para poder ver toda a arte que tem aí. Então, isso é bom para a economia. É importante para todo mundo demonstrar e falar o valor que a arte e a cultura trazem para a comunidade. Muito bom ouvir isso, Randy. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aqui dos nossos pessoal que está nos acompanhando, para a Daniela. Eles estão perguntando um pouco se você pode falar algum caso concreto de sucesso de advocacy que você tenha participado ou que a gente possa falar aqui no Brasil, especificamente, mesmo que não seja na área de cultura. Eu sempre cito quando eu falo, né, que a gente tem avanços, né? Eu cito muito legislações, né? Lei Maria da Penha, por exemplo, a Lei Ficha Limpa, né? São mobilizações de sucesso, né? Foram pessoas que se mobilizaram, né? E organizações que traçaram uma estratégia e conseguiram. No caso da Lei Maria da Penha, que tem a ver, Randy Jay, com violência doméstica, né? Uma lei importante, foi a Maria da Penha mesmo, né? Que entrou com uma ação, né? Nos organismos internacionais. Né? Então, assim, existem muitos avanços que a gente nem percebe, né? Que tem a ver também com legislações que nos deram hoje políticas públicas importantes na área da infância, a própria lei de incentivo, né? Houve mobilização da cultura. Outro exemplo que eu posso dar, e aí eu acho que é algo mais robusto também, e não só legislação, no esporte. Eu tive à frente de uma iniciativa do esporte, foram atletas que se uniram, né? O Raí foi o fundador, junto com atletas como Sócrates, Vaz Grael, Gustavo Borges, e de várias modalidades. Eu cito muito isso em comparação à cultura, porque também eram modalidades diferentes no esporte, né? Vivências diferentes, e pela primeira vez no mundo, atletas de diferentes modalidades se juntaram. E desde o começo, o Raí colocou muito bem que queremos formar uma organização, uma coalizão de advocacy em prol do esporte, né? Ele entende o esporte também, além dos benefícios, e nós levantamos dados, como o Randy mencionou, né, o impacto na educação, na evasão escolar,
né, o impacto na parte de desempenho escolar, na saúde, né, a atividade física tem impacto muito grande em termos de gastos na saúde, também uma parte de corrupção no esporte, a gente queria acabar com a corrupção no esporte, que também toma recursos públicos, né, e isso foi algo que o Rai sempre dizia, né, antes de atletas, somos cidadãos, né, e aí foi uma série de ações, né, não é fácil, como o Jay falou, né, chegar numa agenda comum, chegamos numa agenda comum, e aí vários programas ao mesmo tempo, eu acho que é isso que é importante, não é só aprovar a lei, né, é fazer com que também programas sejam implementados, cuidar da lei de incentivo, né, olhar o que está acontecendo com financiamento para o esporte, exigir governança, integridade das entidades esportivas, né, confederações, federações e clubes, que no Brasil nós temos um desafio muito grande, e aí foi criado um pacto setorial. Eu sempre falo muito também de iniciativas que não envolvem diretamente o governo e podem ser muito bem, porque você tem amantes da cultura, você tem amantes do esporte. Então, o setor privado se uniu num pacto e decidiu financiar só entidades esportivas que cumprissem legislação e que tivessem governança, integridade e transparência. Isso deu um sinal para o mercado incrível, que vai mudar mais o esporte do que a lei. Então, quando eu falo assim, é possível mudar? Né? Foi a primeira vez que os atletas se uniram, por exemplo, né? E trouxe mudanças no esporte brasileiro incríveis. Hoje, todas as confederações têm limites de mandato. Antes, os presidentes de confederação ficavam 30 anos no poder. Então, são mudanças que foram, não é só graças ao atleta, né? Teve uma série de aliados, mas se não tivesse feito nada, talvez essa mudança não ocorreria. Então, esses são para citar alguns exemplos, né, de que não é que a gente não faz, mas quando faz, né, a gente vê resultados e precisa fazer mais, né? Obrigado, Dani. Eu queria fazer uma última pergunta aqui, aproveitar também uma pergunta dos nossos ouvintes aí. Randy e Jay, uma das dificuldades que nós temos aqui no Brasil é ter acesso a dados do impacto da cultura e de toda a cadeia produtiva da economia criativa. Como vocês conseguiram organizar e consolidar essa questão nos Estados Unidos? Nós aqui achamos esse um desafio muito grande. Quais são as dicas que vocês podem nos dar para um dia a gente conseguir consolidar esses dados do nosso setor e poder apresentá-los de uma forma sucinta e convincente aos nossos governantes e à própria sociedade? Well, it's a big lift. Bom, é algo muito difícil, né? Eu sei que a Daniela pode falar sobre alguns desafios de onde você tem dados, de onde você não tem dados e que dados específicos você está buscando. Mas isso remete de volta ao que o Jay falou. É uma maratona, não é uma corrida rápida, sabe? A Americans for the Arts está fazendo isso há muito tempo. Nós começamos pequeno, nós fomos para alguns financiadores e falamos, olha, é importante entender por que a educação artística é importante para os alunos. Então, a gente falou com alguns presidentes de hospitais, né? A arte é importante para os pacientes? Será que a gente pode fazer alguma pesquisa sobre isso? Será que você poderia financiar? É como financiar uma organização artística, né? Você começa devagar e, sinceramente, isso é algo que vai e volta, que sobe e desce. É um desafio, né? Manter isso em andamento. Mas um bom lugar para começar, o governo federal coleta muito dado. Tem muita informação. Todos os governos coletam dados, né? Dados econômicos, dados sobre moradia, sobre emprego. E muitas vezes tem muita informação que não é utilizada, que as pessoas não sabem. Então eu passo horas, dias, meses falando com as diferentes agências do governo para perguntar, olha, você poderia, por exemplo, fazer um estudo sobre viagens e turismo, perguntando, quando você vai fazer perguntas sobre compras e hotéis, o que mais você pode perguntar?
museus, teatros, será que você poderia incluir isso na sua pesquisa? Então, é uma questão de criar o relacionamento e a gente está pedindo para que eles comecem a fazer essas perguntas para a gente, né? Isso acontece de muitas formas, mas, sabe, é a questão de escolher alguma coisa, tudo bem começar pequeno, começar em universidades, por exemplo, em cursos de sociologia, de ciências sociais, de economia. Esses alunos sempre querem fazer algo importante, né? Os professores também. Então, eles já fazem as próprias pesquisas. E aí você acaba vendendo essa ideia, né? A ideia é essa, é dizer, olha, a gente está tentando descobrir qual é a contribuição econômica da arte. A gente vai pegar essa informação para criar anúncios, né? A gente vai colocar na televisão, a gente vai falar com políticos, a gente vai transformar isso numa matéria. Então, isso é importante. Então, você acaba criando, né, essa empolgação para as pessoas que pesquisam também. Claro, sempre precisa ser a melhor pesquisa possível, você precisa ter credibilidade, e a gente faz da melhor forma possível. Mas a questão é escolher alguma coisa, começar pequeno e partir daí. Mas sim, leva algum tempo. Nossa, parece uma ótima campanha de advocacy, né, Randy? Falar com políticos. Olha, a gente quer contar a arte, a gente quer descobrir quanto dinheiro eles estão oferecendo para o governo. Então tá aí, é uma ótima primeira campanha de advocacy. Jay, você quer contribuir mais alguma coisa em relação a esse tema dos dados e quanto isso é importante nas suas conversas? O quanto isso é fundamental, na verdade, para o sucesso de um convencimento de um ponto que você está defendendo? Yes, absolutely. So one of the first things Randy Com certeza, uma das primeiras coisas que o Randy falou é que você não consegue contar uma história sem fatos e você não tem fatos sem uma história, né? Esse é o nosso mantra. O nosso departamento trabalha em conjunto, nós somos muito próximos, então ele encontra todas as informações de pesquisa e ele tenta resumir de uma maneira que eu possa utilizar com os políticos, porque eles não vão ler, né, um relatório de 20 páginas sobre arte, mas eles vão ler uma página sim, se você escrever muito bem. O Randy, por exemplo, a cada semana fala sobre qual o efeito da Covid sobre a arte, em uma página. E aí você vê os números. Então, a pesquisa e o que o Randy traz é muito importante para mim, porque os políticos estão num mundo de dados e de fatos. Se eu não oferecer exatamente isso, se eu oferecer só boatos, eles não vão acreditar, né? Mas se eu disser, olha, 27 bilhões de dólares em receita fiscal, aí eles pensam, ok, agora eu vou prestar atenção. Então é isso que vocês precisam fazer. Descobrir o que impressiona eles. E aí trabalho nisso. Tem um ditado que sem fatos, você é só mais uma pessoa com mais uma opinião. Muito bom. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, infelizmente. Eu acho que, como a Dani já tinha dito anteriormente, nós poderíamos ficar aqui muito tempo. Eu queria passar a palavra aí para o Randy e para o Jay fazerem os seus agradecimentos finais aí e deixarem uma mensagem para todos que nos estão assistindo sobre a importância desse trabalho de advocacy para o futuro da cultura no Brasil. É complicado. É algo que não acontece de um dia para o outro, mas é muito importante fazer isso. E nós temos ótimas mensagens. Então, continuem tentando. Encontrem coisas pequenas que possam ser grandes conquistas. Algo que eu sempre digo em qualquer nova organização de advocacy é que você precisa ter uma vitória. Não precisa ser algo impressionante, mas precisa ser uma vitória. Nos Estados Unidos, ir para um congresso estadual e pedir uma proclamação de um dia da arte. Parece algo impressionante? Não é, mas parece bem impressionante.
para o público, eles pensam, nossa, esse grupo está fazendo algo impressionante, algo interessante, eu quero participar disso. E é isso que você precisa fazer. Da perspectiva de questões governamentais, nós vemos grandes mudanças, claro, com a pandemia, as coisas estão mudando, o Black Lives Matter mudou a nossa forma de nos enxergar, os tipos de programas que são feitos pelas organizações de arte, e são transformações para o melhor. Pode ser algo assustador, mas vai ser excelente quando nós conseguirmos chegar no final. Eu acho que defender a cultura e a arte é a coisa mais importante que nós podemos fazer no momento. A arte e a cultura é algo fundamental à humanidade. Ter uma comunidade saudável significa ter uma cidade saudável. A arte não é só uma coisa boa, é algo necessário. E eu quero agradecer a cada um de vocês pelo que vocês fazem. Mas precisa ser uma coisa de cada vez. Você precisa criar um hábito, né? Um hábito de advocacy. Tudo que você fizer para avançar ou defender a arte é importante. Vocês são importantes por fazer isso. Muito obrigado. Obrigado, Jay. Obrigado, Randy. Dani, por favor, passo a palavra para você para esse agradecimento final. Bom, acho que primeiro, obrigada, Randy e Dick e Jay, né, por essa oportunidade. Acho que a gente aprende bastante, não só da importância do advocacy, mas também algumas ideias de que a gente pode talvez aplicar por aqui, né? Acho que as causas, elas têm muito em comum. Então, é realmente muito bom a gente aprender, e eu acho que os desafios que vocês falaram, né, não são só externos, são internos também, né? São desafios que a aprendizagem, né, que vocês têm, ajudam a gente também a saber que é uma, como você disse, uma maratona, né? E não uma corrida de curta distância. Então, queria agradecer, eu acho que o resto nós vamos fazer aí longas discussões pelas próximas semanas, e de novo agradecer, porque para nós da Impacta, para mim, especial, é uma honra poder contribuir com a arte, com a cultura brasileira. Obrigada, Paulo. Obrigado, Dani. Eu queria aproveitar para convidar a todos e todas a continuarem acompanhando as nossas atividades. A partir da semana que vem nós temos o início do curso, mas a gente vai fazer lives abertas, com discussões temáticas de áreas específicas do setor cultural, com convidados norte-americanos e brasileiros para debater especificamente temas dessas áreas. Então, a área de museus, a área de educação musical, a área de música, a área de dança, a área de teatro. Então, nós vamos ter painéis específicos abertos aqui no nosso YouTube, e também depois que as aulas acontecerem, todo o conteúdo das aulas vai ser disponibilizado gratuitamente, bem como todo o material para acesso das pessoas, né? O nosso objetivo é realmente democratizar ao máximo esse conhecimento para que o nosso setor se fortaleça e que o futuro da cultura no Brasil prospere. Queria agradecer a toda a equipe técnica que fez esse trabalho de hoje, agradecer aí a essa equipe também, o Igor, que está aqui conosco, que é o nosso tradutor de Libras, aqui do nosso lado acompanhando todo esse trabalho, bravo, bravo, a toda a equipe técnica da Abraosk, que tornou possível essa conversa, ao Jay, ao Randy, pela disponibilidade e tempo de estarem aqui conosco, a Dani também, pelas suas falas, e queria deixar o meu muito obrigado, e nessa pandemia, como estamos todos em casa, que a gente continue se cuidando nesse momento. Queria agradecer também, não posso deixar de fazer um agradecimento ao meu filho que pediu aqui no YouTube para mim. José, obrigado, que está distante, mas a gente está perto, então essa situação que atinge todos nós, né? A gente está longe de quem a gente queria estar perto e poder abraçar. Então fica aí um abraço a todos e um carinho grande e um agradecimento da Abraosca a todos vocês. Um abraço.